presidente Lula tem até hoje para sancionar o projeto que renegocia a dívida dos estados com a União. A expectativa é que os pontos principais do texto sejam mantidos, mas alguns trechos devem ser vetados. E aí, Levi, quero saber de você o que já temos de informação sobre esses possíveis vetos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada, chegou a dar uma declaração sucinta, mas bastante objetiva, de dizer o que afetar resultado primário, o governo não deixa a caneta por lá. Levi, seja muito bem-vindo ao Tempo News, primeira edição. Bom dia para você. Olá, Guilherme, muito bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha aqui na FM O Tempo. Olha, é um assunto que interessa diretamente, ao governo de Minas, já que Minas Gerais tem uma dívida hoje estimada em 165 bilhões de reais, é um dos estados que mais devem à União, e esse projeto, quando ele for transformado em lei, vai servir justamente de base para renegociar essa dívida de Minas. Hoje se encerra o prazo para o presidente Lula sancionar essa proposta, que foi aprovada no finalzinho do ano passado pelo Congresso, depois de quase 2 anos de negociações aí entre Congresso, entre governo federal, também com os governadores. E o presidente até tem uma reunião marcada hoje para as 11 da manhã com alguns ministros, também com líderes do governo na Câmara e no Senado, justamente para bater o martelo sobre quais pontos ele vai sancionar e quais ele vai vetar. Lembrando que esse projeto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele cria o PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados com a União. Esse programa, ele prevê a redução do valor da dívida com a transferência para a União de bens que pertencem aos estados. No caso de Minas, por exemplo, isso poderia incluir algumas das principais estatais do Estado, como a CEMIG, a Copasa e a CODEMIG. E um outro ponto principal também desse projeto propõe algumas alternativas para reduzir os juros do pagamento das dívidas, prevendo aí investimentos nos próprios estados, que devem priorizar as áreas de educação, infraestrutura e segurança pública. Como você bem citou, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que Lula deve vetar alguns pontos aí que gerem impacto nas contas públicas, não só do governo federal, como dos próprios governos estaduais, mas ainda ele não quis dar muitos detalhes sobre quais pontos podem ser vetados, até porque não quis antecipar um possível desgaste, seja com o Congresso, ou seja também com governadores. Agora, a espinha dorsal do projeto, esses pontos centrais que eu citei aqui, a expectativa é que sejam sancionados, sim, pelo presidente Lula, mas alguns pontos ali seriam considerados secundários, podem ser vetados, por isso o presidente hoje ele quer acertar tudo isso com a equipe de ministros e também com os líderes do governo no Congresso, já para buscar manter esses possíveis vetos depois com o Congresso Nacional. Pois é, Levi, e tem algumas coisas importantes que ficaram já nesse saldo da virada do ano do projeto, que já havia por parte do governo a apresentação de uma proposta anterior e que foi incorporada ao projeto do PROPAG, que era de fazer um abatimento dos juros, A regra geral é de IPCA mais 4% para fazer a correção do montante geral e essa regra pode cair para IPCA mais 2%, a depender do investimento que era feito. E essa regra gerou discordância entre os estados. Eu me lembro e recordo muito bem que trouxemos aqui no Tempo News primeira edição e em outros produtos daqui de O Tempo, o vice-governador professor Matheus Simões, secretário de Fazenda à época aqui em Minas Gerais, e que diziam, olha, a gente até acha interessante reduzir juros, mas não com uma obrigação de para onde eles vão parar. E acho que tem aí um ponto, Levi, que certamente vai gerar muita discussão, que e todo mundo acha que está com lupa, especialmente nos estados, que é aquela história de poder ou não romper um pouquinho a barreira do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal com gastos de pessoal. Porque isso é o que preocupa o governador no final das contas. Quem tem preocupações eleitorais por vir em 2026, caso do governador Romeu Zema e do seu vice, professor Matheus Simões, vai acontecer no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares, quando ele fica sem capacidade de conceder reajuste para o funcionalismo, geralmente é onde o calo aperta um pouco, né, Levi? Exatamente, Guilherme. É sempre uma relação muito delicada, que os governadores têm
com funcionalismo público, também serve aqui para o governo federal. Agora, o governo já teve que ceder bastante nas negociações desse projeto, né? A proposta inicial, que foi apresentada pelo ministro Fernando Haddad, previa um abatimento aí dos juros e com um investimento especificamente em educação, em vagas ali do ensino técnico e também do ensino profissionalizante. E aí vários governadores, inclusive, né, o governo de Minas, considerou essa proposta insuficiente. E também uma proposta muito limitada. Eu me lembro, por exemplo, do vice-governador Matheus Simões, quando veio aqui em Brasília, dizendo que Minas já tinha um investimento prévio nessa área de vagas para educação profissionalizante, para ensino técnico, e que com isso, no caso de Minas Gerais, não seria nem necessário já ter um investimento a mais nessa área. E com isso, e outros governadores também foram nesse mesmo discurso, o governo cedeu, flexibilizou, e também não estava previsto inicialmente na proposta do governo abater diretamente a dívida com essa transferência de bens. Isso foi uma negociação que partiu principalmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Lembrando que Lula e Rodrigo Pacheco são aliados, apesar de terem ali algumas divergências pontuais, mas eles têm, inclusive, projetos aí para 2026, visando uma possível candidatura de Pacheco para o governo de Minas. Então, um acaba cedendo um pouquinho para o outro ali também, visando essa corrida, né? Teve uma disputa ali por protagonismo nessas negociações entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o governador Romeu Zema, já tendo como pano de fundo aí também essa disputa para 2026.